Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês, poder trazer a palavra do Senhor para vocês. Eu fico feliz com a notícia de que já tem quase, mais ou menos 500 adolescentes, né? É um número muito grande. Então a gente vai escutar muito barulho aqui na igreja nesses dias. Amém? E sejamos felizes por isso. Eu recebi o Senhor Jesus na minha adolescência, mais ou menos uns pouquinhos anos atrás, né? Uns 2, 3 anos atrás. E realmente é uma bênção. Eu vi as crianças aqui entrando e falei, nossa Deus, se eu de criança tivesse recebido a palavra de Deus, minha vida teria sido melhor. Eu recebi na adolescência, foi muito bom, mas poderia ter sido melhor. E algo que me encanta dos adolescentes é que eles são muito livres, muito espontâneos. E às vezes, conforme a gente vai ficando meio velho, né, vai passando os 26, 27, vai passando os 30, a mente vai mudando um pouco. Né? Eu já passei os 30. O adolescente era uma piada. A cara delata, né? E a queda do cabelo piora. Então, às vezes nós temos medo do jeito deles. Mas uma palavra que o Senhor me deu é que não devemos ter medo de sacrificar a nossa geração em prol da próxima geração. Às vezes nosso estilo, às vezes nossa forma, às vezes nosso jeito é de uma geração diferente, a da geração deles. Então, às vezes nós temos que morrer aos nossos gostos, aquilo que nos apaixona em prol deles. Um exemplo, a música. Se você não gosta muito da música dos adolescentes, ora porque está sendo de bênção para seus filhos. Ora porque está sendo de bênção para seus netos. Ora porque está sendo de bênção para a próxima geração. E a próxima geração que vai servir o Senhor, que vão sair os pastores, que vão sair os líderes de igrejas, que vão sair os próximos missionários daqui do Brasil. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora vamos para a palavra dessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Se alguém não entender meu portunhol, vou falar com os irmãos da sonoplastia para colocar a legenda aí embaixo do monitor. Está fazendo a tradução. Para os que não sabem, eu sou peruano de nascimento, amante da batata e do ceviche, comida peruana gostosa. Um dia vocês vão experimentar em nome de Jesus. Quando foram no Peru, ou quando convidarem a gente, a minha esposa cozinha muito bem comida peruana, nas suas casas, amém? Vamos lá. Lucas 15, a partir do versículo 8, diz assim: O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. No ano de 1950, se realizou aqui no Brasil o Campeonato Mundial de Futebol. Foi a primeira vez que foi realizado aqui no Brasil. E era muito emocionante, era muito... a nação toda estava vibrando, porque o Brasil era uma potência no tempo no futebol. Eles eram os favoritos. Todos davam por vencedores o Brasil. E, inclusive, o Brasil era tão favorito em todo o mundo que mandaram a fazer aquelas medalhas que os jogadores recebem no final da competição. Mandaram a colocar os nomes dos jogadores brasileiros na parte posterior das medalhas. Né? Já imaginaram? Uau! Deveriam ser muito bons mesmo, né? Para fazer isso. Inclusive, no último jogo que foi realizado no Maracanã, o prefeito do Rio de Janeiro discursou no início do jogo com as seguintes palavras. Ele disse:
O prefeito era Ângelo Mendes Moraes. Disse: vós brasileiros, a quem eu considero os vencedores do campeonato mundial, vós brasileiros a que a menos de poucas horas sereis aclamados campeões por milhares de compatriotas, vós que não possuís rivais em todo o hemisfério, vós que superais qualquer outro competidor, vós que eu já os saúdo como vencedores. Nossa, que palavras fortes, né? Ele estava completamente convicto e seguro de que o Brasil seria o vencedor do campeonato naquele ano. E se largou a partida, iniciou o jogo, o Brasil começou ganhando, fazendo o primeiro gol. Ante um estádio vibrante, todo mundo cantando, aquela torcida brasileira, né? Aqueles cânticos brasileiros conhecidos por todos vocês. Mas no final do jogo, nos últimos minutos do jogo, a seleção uruguaia, com quem estavam jogando, virou o partido e ganhou de 2-1 ao Brasil. Ante um estádio emudecido, ante as pessoas pasmadas, caladas, olhando, não podiam acreditar o que estava acontecendo. Como aquele time tão favorito, como aquele time uruguaio que não tinha nem sequer pensamento de vir a ganhar, aqui o Brasil somente estavam competindo. Como é possível de que eles pudessem ganhar? Uma grande perda para o Brasil, 1950. Este ano no Brasil se realizou o Campeonato Mundial, por segunda vez no Brasil. Os brasileiros queriam esquecer o Maracanazo. E com muito esforço, convocaram os jogadores, treinaram muito. Não eram tão os favoritos para ganhar, mas havia muita expectativa. Até que se enfrentaram com a seleção alemã, da Alemanha. E eles perderam o jogo de uma forma muito triste. 7-0. Era só para saber se vocês estavam acordados, né? Tá vendo? Uno, irmão. Não pode esquecer esse detalhe, né? Quando estava 7-0, eu desliguei a televisão e eu fui orar. Acho que aí foi o gol. Então, foi uma grande perda também. E nos versículos que nós limos, nós vemos uma mulher que perdeu uma dracma. Uma moeda, ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma. Comentaristas dizem que provavelmente esta era uma mulher camponesa, uma mulher simples, uma mulher pobre. E essas 10 dracmas, que eram como 10 denários, o salário de 10 dias de trabalho, era a poupança dela, o ahorro, as economias da família. E obviamente perder uma moeda era muito valioso para ela e para a família dela. Ela estava pondo em risco a estabilidade da família. Há alguns outros comentaristas que dizem que as mulheres palestinas naquela época, elas utilizavam enfeites na cabeça quando elas eram casadas. E esses enfeites eram compostos por moedas, por 10 moedas. E perder uma moeda era um símbolo muito forte para eles. Era como se o casamento dela estivesse sendo posto em risco. Seja por perder as moedas por ser as economias da família, ou seja por ser um símbolo do matrimônio, símbolo da estabilidade da família dela, era muito riscoso, era uma grande perda para ela e para toda a família. E esta noite, meus irmãos, eu quero falar sobre as perdas da vida. Nós podemos perder muitas coisas e de muitas formas, mas eu quero falar 3 formas de perdas e o que fazer quando elas acontecem. A primeira é as perdas da vida acontecem quando nós nos descuidamos. No versículo que nós lemos, aquela mulher perdeu uma dessas 10 moedas. E obviamente era muito valiosa porque ela procurou com diligência. Ela se descuidou. Quem perde algo dentro de casa? Você já perdeu? Chave, né? Chave do carro, chave da casa, até o celular. Tem que ligar com outro celular para ver onde está o outro celular, não é? Não é que acontece? E isso é por quê? Porque nos descuidamos. E podemos perder muitas mais coisas. Já perdi documentos, fiquei procurando por muito tempo e até que encontrei. Por descuido, por não saber guardar em um lugar certo todas as vezes. Mas podemos perder por descuido coisas mais importantes, como por exemplo um emprego. Às vezes nós oramos, nós fazemos campanhas, nós nos dedicamos, esforçamos para procurar um emprego, mas quando conseguimos ele, e chegamos a ele todos empolgados, começamos a trabalhar, chegamos meia hora antes, saímos uma hora depois. Mas conforme vai transcorrendo o tempo, o que acontece?
já não chega meia hora antes, né? Já vai chegando na hora, vai transcorrendo mais tempo depois, já vai chegando um pouco tarde, não? O trânsito, né? O trânsito estava muito frio, já está meia hora antes da saída do emprego, já está desligando o computador, já está fechando o expediente, né? Já está doidinho por sair. E começamos a descuidar. Antigamente se dava 100% no emprego, mas depois já está dando 80%, 70%, e já começa a reclamar, não, que eu ganho pouco, meu chefe ganha muito, ele anda de Mercedes-Benz, eu ando de Transcom, e começa a descuidar o emprego, e começa a não valorizar aquilo que tem. Inclusive alguns, eu acredito, alguns cristãos, acredito que não acontece aqui, mas no Peru, na hora do trabalho, o que eles fazem? Abre a Bíblia, e na hora do expediente começa a ler a Bíblia, fazer o devocional, ou começa a orar. Aqui não acontece, não é? Só no Peru. E quando o chefe fica nervoso porque o funcionário, no lugar de estar trabalhando, ele está lendo a Bíblia, orando, e chama a sua atenção, ele fala com os irmãos de oração: irmão, estou sofrendo perseguição, o diabo está furioso. Está furioso, não quer que eu faça a obra, não quer que eu leia a palavra de Deus, está querendo romper minha intimidade com Deus. Não é assim? Aqui não acontece, né? Só no Peru. Então, se você querer ter esse tempo com Deus, você pode acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pode orar de madrugada, não é? Isso é o que eu chamo preguiça disfarçada de reverência. Fazer a coisa boa, adequada no momento incorreto, para se auto-justificar de algo que está errado. Então, podemos perder um emprego por negligência. Também podemos perder um casamento por descuido. Muitas pessoas, como são os jovens aqui? Tem jovem que está noivando, namorando? Tem? Não tem? Está todo mundo fugindo do casamento? Como são os que já são casados? Como era, mulheres, como era o marido no tempo do noivado? Alguns estão rindo, né? Era um doce, tinha palavras, até parecia que falava francês, né? E ele se ensaia no espelho, hein? Pratica. Isso aí é fruto de prática. Eu praticava no espelho. Eu ia lá no espelho, colocava a melhor cara. E são, não sei se existe, floreiros, palavreadores, né? Fala muito, então fala muito no ouvido e fala: minha flor, minha linda, minha querida, vou descer o céu para a terra para você vai ter a melhor casa, o melhor carro e tudo, para conquistar. Depois de que já casou, depois de que já conquistou, como é ele? Leva flores para você? Para quê, né? Se vai murchar, se vai secar. Então começa a descuidar o casamento, começa a descuidar a esposa. E muitos, meus queridos, têm perdido seus casamentos por isso. Por descuido, porque não tem o mesmo cuidado que tinha antes de casar. Às vezes também perdemos os nossos filhos. Quando as pessoas casam, querem ter filhos, casam porque querem formar uma família. E quando uma mulher vê uma outra mulher grávida, o que acontece? Fica doidinha, quer engravidar também, né? Cuidado, marido. Cuidado que elas não pode ver outra mulher grávida que ela também quer engravidar. Por isso você vê uma mulher grávida, de pronto, 3, 4, 5, 6, 7, tá todo mundo grávido. E são lindos, crianças são lindas, gostamos, mas quando elas vêm ao mundo, quando elas entram no nosso lar, não é como nós pensávamos, não é como quando a gente brincava de criança, não é a mesma coisa, porque ela acorda cada 2, 3 horas durante a noite, porque você tem que trocar de fralda, porque você tem que preparar mamadeira, porque você tem que levar para o médico, porque você tem que fazer muitas coisas que vocês já sabem. É muita responsabilidade. Conforme vai crescendo, as responsabilidades vão mudando e às vezes aumentando. Então, são crianças que precisam passar tempo com os pais. Mas a modernidade nos diz o quê? Se seu filho precisa aprender alguma coisa, leva para a escola. Se seu filho necessita conhecer a Deus, leva para a igreja. Se seu filho é adolescente, leva para o sul. Leva para aqui. Se seu filho precisa aprender de valores, compra um livro de valores. Se seu filho precisa de distração, coloca frente à televisão. Compra uma televisão grande e que se distrai aí. E passamos aquelas responsabilidades que são nossas
para os outros, inclusive para líderes, pastores, sendo que a responsabilidade como pais sobre os nossos filhos, em primeiro lugar, é nossa, e descuidamos nossos filhos. Nós no Peru trabalhamos com famílias, e uma das coisas que nós vimos muito forte, que são os filhos são negligenciados pelos pais, são abandonados pelos pais. Mesmo eles estando dentro de casa, é como se não estivessem. E muitas vezes um pai morto é mais válido que um pai ausente dentro de casa. E descuidamos os filhos. Também podemos perder a nossa saúde por descuido. Podemos perder nossa comunhão com Deus também por descuido. Então podemos perder muitas coisas por descuido. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu estava na pré-seleção de karatê. Eu comecei a praticar karatê quando eu tinha 4 anos de idade. Meus pais eram professores de karatê e comecei a treinar. E os 13 até os 15 anos eu tive um treinamento diferenciado, porque eu queria chegar à seleção e sair fora do país para competir. Só que à idade de 15 anos eu fui convocado para a pré-seleção. Estava a um passo da seleção e sair fora do país para uma competição internacional. Só que nessa idade eu ainda não conhecia Jesus. E comecei a conhecer umas amizades que me começaram a levar por uns caminhos bem tortos. Então eu treinava 2 horas por dia de noite, saindo do treinamento, ficava fumando com eles. E ficava caminhando, às vezes caminhava 5 quilômetros fumando, só para fumar mais. Às vezes bebendo. E transcorrido alguns meses, quando fiz os testes para ver se eu chegava na seleção, eu fui desqualificado. Porque eu negligenciei aquilo que eu tinha lutado por muito tempo para conseguir. Eu descuidei, eu fiz coisas erradas e eu perdi essa oportunidade naquele ano. Então podemos perder muitas coisas valiosas. Mas vejamos aqui, o que podemos fazer quando os perdemos? O que essa mulher nos ensina aqui, que perdeu a dracma, para que nós possamos pôr em prática aqui? A primeira coisa que está aí no versículo 8, diz, acendeu a candeia. E o que significa acender a candeia? Acender a candeia é iluminar algum lugar. Porque se o lugar está escuro, você não vai encontrar nada, não é? Se não tem iluminação, é difícil encontrar qualquer coisa. Então a primeira coisa que ela fez sabiamente foi acender a candeia para poder ter visibilidade, para que os olhos dela pudessem enxergar. O que isso quer dizer para nós? Nós podemos ver as coisas, ver o que hemos negligenciado, descuidado à luz da palavra de Deus. Nós descobrimos à luz da palavra de Deus que temos sido negligentes ou descuidados. A palavra de Deus em Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai te indicar. É a palavra de Deus que vai te iluminar e vai te dizer, foi aí. Por exemplo, no seu trabalho, se você negligenciou o seu trabalho, você vai em Provérbios e lê Provérbios 10:4, que diz assim, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Oh Deus, estou sendo negligente e por isso estou empobrecendo. O que é negligente na sua obra e também irmão do desperdiciador, e você tem desperdiciado, então você vai na palavra de Deus e vê, poxa Deus, não estou sendo bom trabalhador, estou descuidando. Ou em relação ao casamento, você vai na palavra de Deus em Efésios 5:25, que diz, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus, não estou amando a minha esposa com entrega total. Não me estou dedicando a ela. Tenho descuidado. É por isso que perdi minha esposa. É por isso que perdi meus filhos, a minha família. É por isso que eu estou na situação que eu estou agora. E você vê na palavra de Deus, vós maridos amai vossas mulheres e não as trateis asperamente. Deus, está sendo áspero com minha esposa. E por isso perdi minha esposa. Preciso da tua ajuda. É na luz da palavra de Deus que nós podemos descobrir os nossos servos. É na luz da palavra de Deus que nós podemos descobrir porque perdemos alguma coisa. Mas também ela somente não nos vai mostrar, senão nos vai ensinar a recuperar aquilo que hemos perdido por descuido. O que diz no mesmo versículo que a mulher fez? Depois de acender a candeia, o que ela fez? Varreu a casa e... Vamos todos? Varreu a casa e a procurou diligentemente, com diligência. Essa é a parte de trabalho, do trabalho duro, do trabalho árduo. Essa é a parte que custa, porque perdemos coisas por descuido. Vemos na luz da palavra de Deus por que as perdimos, mas a mesma palavra de Deus nos ensina como recuperar.
Mas manter é mais fácil que recuperar. É mais fácil manter que recuperar. Recuperar demanda um dobro de esforço. Então eu vejo na luz da palavra de Deus que eu tenho que ser uma pessoa mais esforçada, mais trabalhadora, mais dedicada, que valorize meu trabalho. Então tenho que mudar. Peço a Deus, Deus me dá outra oportunidade, nesse emprego ou em outro emprego, e Deus vai te dar, e você tem que demonstrar diligência. Senhor, perdi meu casamento, perdi minha família, estamos a ponto de destruir toda a nossa família. Na palavra de Deus, Ele te vai ensinar que você tem que amar a sua esposa, que você tem que tratar ela como vaso mais frágil, dar honra a ela. Então, na palavra de Deus que nós descobrimos nossos erros e descobrimos a forma de solucionar. Mas a forma de solucionar, como já disse, demanda de mais esforço. Por isso, meus irmãos, não sejamos negligentes nem descuidados. Valorizemos e mantenhamos aquilo que o Senhor tem nos dado com gratidão e com dedicação. Amém? Amém. Podemos perder coisas na vida também porque o inimigo nos rouba. Primeiro, perdemos porque descuidamos. E segundo, porque o inimigo também vem e nos pode roubar. Em 1 Samuel 30, nós vemos que Davi voltava, ele tinha saído com 600 homens para a luta. E ele voltava para Ziklag. Ziklag era a cidade onde estava a família dele, a esposa, filhos e as coisas dele. Só que logo que eles chegaram na cidade de Ziklag, eles se encontram que a cidade tinha sido assolada. Todas as coisas tinham sido queimadas, as casas queimadas, destruídas, roubadas, e as esposas e os filhos dele e dos soldados tinham sido levados cativos. Isso gerou grande dor para ele e para todos os soldados. A Bíblia narra que eles choraram amargamente, eles choraram até não ter mais forças. O inimigo tinha vindo, o inimigo tinha roubado aquilo que era de mais valioso para eles. Em João 10:10 a Bíblia fala que o inimigo, nosso adversário, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. E ele não está brincando, ele está trabalhando denodadamente, esforçadamente para fazer isso. Em 1 de Pedro 5:8 fala que sede sóbrios e vigiais, que vosso adversário, o diabo, está como leão, rugindo, procurando quem? Tragar ou devorar. O diabo não está brincando com a gente. O diabo não gosta do gênero humano, que é destruir, que é levar com ele para o inferno. E uma das formas que o diabo nos pode roubar é através do pecado. Quando nós pecamos, damos legalidade a ele, damos autoridade a ele para que ele possa nos atingir. Damos legalidade a ele sobre as nossas vidas, sobre as nossas coisas e sobre nossa família. É o pecado que nos separa de Deus. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. São os nossos pecados que cobrem o rosto de Deus para Ele não ouvir as nossas orações. Romanos 3:23 fala que porque todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. É o pecado que pode fazer com que o inimigo se aproveite, entre na sua vida e faça um estrago. E muitos, quando vimos aqui na igreja por primeira vez, quando começamos a conhecer ao Senhor Jesus, viemos assim, com as nossas vidas destruídas, porque o diabo veio e nos roubou. Outra forma que o inimigo pode roubar coisas nas nossas vidas, e eu considero isso muito importante, muito delicado, é quando, na vontade permissiva de Deus, nós temos que passar por provas, por situações complicadas, difíceis de explicar e de entender muitas vezes. E o inimigo se aproveita dessas situações e ele quer roubar sua fé, ele quer roubar sua paz, ele quer roubar sua alegria de viver, sua alegria de servir aqui na casa de Deus, sua comunhão com seus irmãos, seu tempo com a palavra de Deus. No meio das tribulações, no meio do deserto, no meio da angústia, ele quer se aproveitar e roubar aquilo que é de mais valioso. E ele quer para destruir sua vida, e para que possa ter ele nas mãos dele, e ele possa fazer de você o que quer. Como o pastor Luiz falou, e como muitos de vocês já sabem, passamos tempos muito difíceis desde o nascimento de Mateus. Em dezembro de 2011, ele nasceu, nós não esperávamos que fosse assim. Nós veíamos pessoas colocando fotos em internet, víamos casos de pessoas que tiveram seus filhos com a família, todos muito felizes, contentes, levando flores para a esposa,
e grande alegria para toda a família. Mas nosso filho teve que nascer de forma prematura, porque ele começou a parar de respirar e parar de ter signos vitais dentro do ventre da minha esposa. Ele foi de emergência, fizeram uma cesárea e tiraram ele já não estava respirando, tiveram que ressuscitar ele com um tubo, ficou entubado, ele ficou quase 2 meses internado. Ele passou por muitas complicações, porque ele não conseguia manter estabilidade e conseguir viver. Os médicos dia a dia falavam: seu filho vai morrer, vocês têm que estar preparados, vocês precisam estar preparados. Passaram 10 dias, ele nasceu em uma cidade onde não tinham os recursos e as condições para cuidar dele, e eles falaram: precisamos levar seu filho a outro lugar, e não tinha condições, não havia possibilidade. E nós passamos momentos de angústia, de desespero mesmo. Passados 10 dias, não conseguimos levar ele para outra cidade que tinha mais condições. E as médicas dia a dia continuavam a nos falar que não conseguimos equilibrar o potássio, que ele teve uma falha respiratória, que ele tem os condutos biliares têm obstruído, então precisa fazer uma cirurgia. Nós descobrimos que o coração dele tem 3 buracos que ainda não fecharam. Ele deveria ter fechado logo que nasceu, mas não fechou. Então temos que operar o coração do seu filho. Dia a dia nós recebíamos palavras tristes, palavras pessimistas, palavras que nos deixavam muito quebrantados, e nós chorávamos, assim como Davi chorou aqui com os soldados. Nós chorávamos muito, meus irmãos. Chorávamos até não ter mais forças. E no momento de desespero, o inimigo vinha com palavras: você que largou sua vida, você que largou sua casa, você que largou sua família para dedicar-se à obra do Senhor, agora você está passando por essas situações. Onde está seu Deus? Que é do Deus que você serve? E essas palavras parecem mentira quando você escuta, quando não tem problemas, não faz efeito nenhum. Mas quando você está passando por situações difíceis, essas palavras ficam gravadas na sua mente, e ecoam na sua mente durante o dia, e ecoam na sua mente quando o médico vem com pronósticos negativos. Mas além de nós chorar em aquele apartamento que nos emprestaram, nós tentávamos nos fortalecer no Senhor. Nos versículos mais na frente, nós vemos que Davi, logo que chorou, ele se angustiou grandemente, porque os soldados dele pensaram em matar ele. Culparam ele do que tinha acontecido e pensaram em matar. Mas a Bíblia fala que ele tomou forças no Senhor seu Deus. E nós tentávamos tomar forças no Senhor nosso Deus lá em casa, depois de orar e buscar na palavra de Deus, e nos alimentar da palavra de Deus, e trazer à memória tudo aquilo que possa nos dar esperança, lendo a palavra do Senhor, lembrando dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, do que o Senhor tinha feito antigamente, do que o Senhor tem feito na palavra de Deus, e sabendo que todas as coisas cooperam para bem aqueles que amam no Senhor. Assim nos fortalecíamos no Senhor. E foi um momento que, quando a médica falou que ia operar, que não tinha mais jeito, que ia operar o coração do nosso filho, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu a estratégia de falar: olha, não entendemos bem o que você está falando do coração dele, faça um desenho para a gente, nos explica. Ela, não sei como ela se tomou seu tempo, mas começou a desenhar o coração do nosso filho. Ele tem esse buraco aqui, a sangue vai para o pulmão e não pode ir, isso é perigoso, e aqui outro buraco aqui, nos explicou. E já dava para entender um pouco mais do que estava acontecendo. Levamos essa imagem para casa e começamos a orar sobre essa imagem especificamente. Deus, esse buraco aqui, em nome de Jesus, fecha, Deus. Em nome de Jesus, que seja fechado. Nós enviamos essa imagem para os pastores, para os líderes, para a igreja, comunicamos para a igreja aqui para que orarem por isso. Acredito que a igreja orou. No dia seguinte, nós fomos, dia a dia temos conversa com a médica e fomos e falamos: olha, por favor, antes de operar o nosso filho, faça um novo exame ao coração dele. Ela falou: mas nós já fizemos há pouco tempo. Esse buraco daqui não fecha facilmente. Então temos que operar, não tem jeito. Não vou fazer um novo exame para ver o coração, se eu já te disse, e ontem nós conversamos. Eu supliquei para ela: por favor, antes de operar meu filho, faça um novo exame. E ela meio assim, incomodada, ela decidiu: tá, vamos fazer um exame, amanhã vocês vão ter a resposta. No dia seguinte nós continuamos orando, nós fomos, e quando fomos ter encontro com ela veio e nos falou: não sei o que aconteceu.
Que alegria! A gente não gritou, não pulou, porque a gente estava na UTIM de criancinhas. Muitas crianças, muitas mais com crianças nas incubadoras. A gente se mordeu os lábios, começou a chorar. Falou, esse foi Deus. Amém? Quando você, meus irmãos, está em momentos de dificuldades, e o inimigo vem roubar sua paz, sua alegria de servir, e a sua alegria de servir, sua alegria de estar na casa de Deus, se fortaleça no Senhor. E quando a gente se fortalece no Senhor, o Senhor te dá as estratégias. E nós vemos aqui na Bíblia que Davi se fortaleceu no Senhor. E ele disse, Deus, vou seguir os meus inimigos. E o Senhor fala, segue. Senhor, vou conseguir pegar e alcançar eles. Você vai conseguir e você vai recuperar tudo. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós estamos dentro do foco do Senhor e não deixamos que o inimigo roube nossa fé, nós podemos ir até o Senhor e Ele nos vai dar as estratégias. Nós vamos a recuperar aquilo que o inimigo nos tentou roubar. Aquilo que o diabo roubou, a sua alegria de viver, a sua paz, na sua família, seu casamento, tudo aquilo que ele venha a roubar na sua vida, o Senhor pode recuperar. E tem muitos mais testemunhos do que Deus tem feito nas nossas vidas. Ele é fiel e poderoso. Amém? Glória a Deus. Então perdemos coisas quando nos descuidamos, perdemos coisas quando o inimigo nos rouba, mas também podemos perder coisas quando Deus nos pede. Oh, como assim quando Deus nos pede? Sim, Deus nos pede coisas também. No Gênesis capítulo 12, Deus chega a Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão já era um homem adulto, né? Já tinha esposa, tinha família. E Deus estava chamando ele da casa da família dele, a casa dos pais, a casa da estabilidade, o lugar onde ele tinha estabilidade, o lugar onde ele tinha seu trabalho, sua agricultura, seu gado, todas essas coisas. Deus estava chamando ele para um outro lugar e estava pedindo para ele deixar a família. É muito difícil deixar a família, não é? Mesmo quando casamos e saímos de casa, apesar de que estamos apaixonados, dá uma certa dor deixar os pais, deixar os irmãos em casa. Dá uma certa dor, mas Deus estava chamando para Abraão e estava falando, deixa a tua família, deixa a tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E ainda nem sequer ele sabia onde Deus ia levar. Ele ainda falou, uma terra que eu vou te mostrar. Meu Deus, difícil, né? Para um lugar onde você não vê, um lugar onde você não sabe, e ainda você tem que deixar a sua família. Isso muitas vezes é difícil de entender e compreender dentro da igreja, porque quando nós começamos a vir na igreja, quando nós começamos a escutar de Jesus, nós vemos um Deus abençoador, um Deus que quer te prosperar, um Deus que quer te dar, que quer sarar, que quer restaurar. E de pronto você se encontra com um Deus que está te pedindo algo. E você pensa, não é possível, de repente não é de Deus, de repente não é Deus que está me pedindo. Mas Deus muitas vezes vem nos pedir coisas. Às vezes, por exemplo, se você está orando por um relacionamento, pedindo a Deus a direção por um homem ou uma mulher, para ver se vai ser a mulher de Deus para a sua vida, com a qual você vai se casar, e Deus fala, não é essa mulher, não é esse homem. Você fala, Deus, mas eu gostava tanto, a gente tinha tanta afinidade. Deus, já estou com 45 anos. É pegar ou largar, Deus. Mas Deus fala, não, deixa. Difícil, não é? Complicado, a gente coloca um monte de justificativas. E, por exemplo, se você estudou muito, se esforçou bastante e teve sua profissão, tem seu trabalho estável, tem seu carro, tem sua casa, e de pronto Deus te diz, larga o seu trabalho. Deixa aquilo que você está fazendo e vem me servir. Quero que você vá para tal campo missionário. Você vai lá na China, ou na Arábia Saudita, ou na África do Sul, como os missionários aqui. Quero que você largue seu emprego. Quero que você largue a sua estabilidade laboral. Quero que você pegue a sua esposa, seus filhinhos e sua família, e você vá para uma obra que eu estou te chamando. Difícil, né? Colocamos um monte de justificativas. Deus, trabalhei tanto, batalhei tanto, me esforcei tanto, estudei tanto.
Como que eu vou fazer isso? Quando eu tinha 21 anos, eu estava na faculdade. Estava cursando a carreira de engenharia de sistemas. E eu cresci e nasci em uma igreja missionária. Então sempre nós tínhamos pregadores que falavam de missões, falavam na necessidade do campo. Eu tinha escutado isso muitas vezes e eu acreditava nisso e considerava isso importante. Mas quando eu tinha 21 anos, o Senhor me chamou. Falou, quero que você separado para a obra, quero que você me sirva. Eu tinha 21 anos, estava na faculdade, estava na metade do curso que eu estava fazendo. Eu fiquei doido. Primeiro falei, Deus, estou estudando, não dá. E eu recebi a confirmação de que era Deus mesmo que estava me chamando. Então eu fiquei mais doido ainda e falei, então vou largar tudo, vou deixar a faculdade, vou fazer tudo. E fui conversar com uma missionária e falei, Deus me chamou para o campo missionário, eu sei que é um chamado de Deus, é genuíno, eu já orei, Deus me confirmou, me reconfirmou, eu estou 100% seguro de que Deus me chamou. Ela falou, tudo bem, eu creio, eu acredito, eu tenho convicção disso, mas termina a sua faculdade. Mas como que é isso? Como que eu vou terminar a faculdade se Deus está me chamando? Você precisa se preparar, meu filho. Deixa Deus continuar a obra na sua vida. Terminei minha faculdade. Quando eu estava terminando a minha faculdade, eu conheci aqui atualmente minha esposa, né? Deus estava me mandando esperar porque Ele não me queria enviar ao campo solteiro, me queria enviar ao campo casado. Amém? Eu decidi obedecer a Deus, eu decidi obedecer meus líderes. Quando Deus nos pede alguma coisa, meus irmãos, não perdemos, ganhamos. Aparentemente no momento parece que estamos perdendo, mas Ele tem pensamentos maiores dos que nós podemos ter. Os planos do Senhor são maiores. Ele tem melhores coisas daquilo que você está planejando, daquilo que você sonhou, daquilo que pensou e quer mais para você. Só que não entendemos e no momento parece loucura. E às vezes passam meses, passam dias, passam anos e nada acontece. E você fala, não, está errado. Não, não está errado, não creia. Obedeça. Faça como Abraão fez, ele obedeceu a Deus. E ele saiu da terra, e ele deixou os pais, e ele obedeceu a Deus, e ele foi de grande bênção para muitas nações, ele foi pai de multidões. E por meio dele nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso a Jesus Cristo. Por meio da obediência de um homem, a família dele foi abençoada, a nação dele foi abençoada. E as nações dele são abençoadas até agora. Amém? Então precisamos obedecer, meus irmãos. Precisamos obedecer. Porque quando Deus nos pede alguma coisa, esteja 100% seguro de que nas mãos dele está nas melhores mãos. E quando Ele pega, é só para te dar algo melhor. Confie, creia, e o Senhor vai se honrar, e o Senhor vai te honrar, e o Senhor vai se glorificar. Então perdemos coisas na vida quando as negligenciamos ou as descuidamos. Perdemos coisas na vida quando o inimigo nos rouba. Mas perdemos coisas na vida também quando Deus nos pede coisas. Mas quando Deus nos pede, vamos ser mais que vencedores, mais que ganhadores em Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Pode fechar seus olhos, irmão. Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes, Senhor, nós viemos diante de Ti, Deus, quebrados, destruídos, afligidos, Deus. Temos perdido tanto na vida, Deus. Temos sido esmagados pelo inimigo, pelo diabo, Deus. Sofremos produto da nossa negligência, do nosso descuido, da nossa falta de cuidado nas coisas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Mas, oh Deus, não queremos que as coisas continuem assim, Deus. Que o Senhor venha restaurar aquilo que algum dia nos perdimos. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar luz através da Tua palavra, Deus, e nós possamos ver
nós possamos entender, e não fique só em ver e entender, sino que nós possamos agir e nos esforçar em recuperar aquilo que perdido. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada pessoa aqui. Que se muitos deles estão aqui, Deus, decepcionados da vida, frustrados, Deus, porque creem em Ti, Deus, mas não têm visto resultados, e o inimigo se aproveitou e no meio das provas roubou a paz, a alegria de viver. Que eles possam perceber, Deus, que somente em Ti eles podem recobrar as forças. Que somente Tu, Deus, pode mostrar os planos, as estratégias deles, para recuperar o que o diabo roubou da vida deles, Deus. Inclusive, alguns estão até pensando em suicídio, Deus. Até perder a vida parece mais atrativo que continuar vivendo em sofrimento. Mas que a Tua luz, Deus, a fortaleza que vem do Teu Espírito Santo possa descer sobre a vida deles. E eles possam ter a convicção de que o Senhor jamais os desamparará. De que o Senhor jamais se move do lugar onde Ele está. E que os seus ouvidos sempre estão atentos ao nosso clamor. Deus, tem pessoas aqui, Senhor, que o Senhor pediu algo para eles e eles estão retendo, não estão soltando, Deus. Dá a eles coragem, Deus, de obedecer. Dá intrepidez, Senhor, para obedecer. Porque aunque pareça que não vai dar certo em nome de Jesus. Porque o Senhor é mais. Porque o Senhor sabe mais. Em nome de Jesus. Se aqui alguma pessoa no nosso meio que perdeu alguma coisa de alguma forma e está precisando da ajuda do Senhor, e está precisando da palavra de Deus, está precisando da oração dos irmãos, vem aqui em frente e nós oraremos por você para que Deus possa restaurar aquilo que o diabo roubou e aquilo que você negligenciou. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você, nós queremos orar para que Deus possa fazer uma obra nova na sua vida. Nós queremos orar para que o poder de Deus possa fluir hacia a tua vida e você possa ver a glória de Deus agindo na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, nos teus filhos, nas tuas finanças. Vem aqui que nós vamos orar e o Senhor vai fazer um grande milagre. O inimigo é um inimigo derrotado. O Senhor já venceu ele na cruz do Calvário. E ele só pode ter parte quando nós damos parte a ele. Quando nós damos a oportunidade dele se aproveitar de nós. Vamos deixar ele no lugar dele. Vamos deixar ele no lugar em que Cristo deixou ele, vencido, caído, derrotado, através do sangue de Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dessas pessoas aqui presentes. Eu não sei o que acontece, o Senhor sabe, Deus. Eu quero pedir, Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, haja agora de uma maneira sobrenatural, Deus. E que eles possam ter ciência através da palavra de Deus, através do Teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor está passando aqui agora, agindo nos corações. E está restaurando tudo aquilo que o diabo roubou. Oh meu Deus, aquela alegria de estar aqui na casa de Deus, te louvando, te saudando, ouvindo a Tua palavra e te servindo, Deus, possa voltar agora em nome de Jesus. Porque estando eles aqui, Deus, eles estão contigo. Porque estando eles aqui, Deus, a Tua palavra, as Tuas estratégias, o Teu poder é visível, Deus. Abençoa a vida dessas pessoas aqui, Deus, eu oro. E eu declaro em nome de Jesus, Deus, que quando eles saiam daqui, eles não vão sair igual, Deus. Que Teu Espírito Santo, Deus, vai colocar novas forças. Que Teu Espírito Santo, Deus, vai avivar a chama, vai avivar o coração deles, para que eles possam sair alegres daqui, para que eles possam demonstrar ao mundo que temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se alguma coisa eles não
não soltaram para ti, se alguma coisa eles não entregaram nas tuas mãos, Deus, que eles tomem a decisão agora, em nome de Jesus, de entregar. Seja a vida do filho, seja a própria vida, seja a estabilidade financeira, seja a própria casa, Deus, que eles possam colocar nas tuas mãos, Deus, e elas possam ver a glória de Deus na sua vida, o teu agir, Deus, porque o Senhor não é dividor de ninguém, porque o Senhor é galardonador daqueles que os buscam, que os procuram. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.